Vamos ver quem já chegou aí, quem já entrou. Vamos ver quem já entrou aí. Vamos ver quem já entrou. Pessoal, bom dia. Bom dia, família. Vamos avisar no grupo que já estamos online, né? Avisem no grupo que já estamos online. Avisem o pessoal que já estamos online. Vamos começar a nossa conversa. Vamos começar a nossa conversa. Estamos online. Vamos avançar. Bom dia, família. Marca a tua lista, marca a tua presença aí no grupo, aqui no coisa. Marca a tua presença. Deixa eu ver quem já chegou aí. Quem já chegou, marca a presença. Fala, não, eu sou fulano. Deixa eu ver quem tá aí. Deixa eu ver quem tá a marcar a presença. Marca a tua presença, pessoal. Então vamos lá. Vamos lá. Tem mensagens que elas só entram. Tem mensagens. Elas só entram num estado específico da tua vida. Tem mensagens que em certos estados da tua vida elas não entram. Elas não funcionam. Tem mensagens que em certos momentos da vida elas não funcionam. Você não sente elas. Você precisa estar num estado específico. Deixa eu te contar algo interessante. Mas antes, deixa eu tirar essa lâmpada aqui. Deixa eu tirar essa iluminação. Mas antes de contar isso, vamos certificar que você entrou. A ver, Maria, Joaquim, Júlio. Júlio está usando aqui o perfil da Neide. A Nelson, Edson. Colocar na mochila. Ok. Vamos falar sobre consciência hoje. Vamos fazer uma racionalização sobre consciência. Yeah? Vamos racionalizar sobre consciência um pouco. Porque veja o seguinte. Quando nós olhamos para pessoas que mudaram, quando nós olhamos para alguém que mudou, quando nós olhamos para alguém que tem resultado, quando nós olhamos para as pessoas que chegaram e atingiram aquilo que eles gostariam de atingir, nunca vai faltar consciência da coisa. Se tu olhares para alguém que teve um resultado específico e o tempo todo teve consciente do resultado, é porque ele entendia o que aconteceria se ele não tivesse o resultado. Eu lembro que conheci um jovem, ele pesava em volta de 120 e tal quilos. 120 e tal quilos. Estava a pesar em volta de 120 e tal quilos. E ele foi fazer uma consulta médica. E o médico disse o seguinte: olha, se você não perder aquilo, ele tinha uma altura equivalente a 1,70m, quase 1,80m. O médico disse: olha, se você não perder quilos, se você continuar do jeito que você está,
as chances são que nesse período você apanha um AVC e nesse período acontece a ABCD, isso. Ele saiu dessa consulta tão preocupado dessa consulta, que ele ficou muito fechado durante muito tempo. Ficou muito tempo sem falar com as pessoas. Muito tempo. Ele estava em volta de uns 30 e pouco. Ficou muito tempo sem falar com as pessoas. Não se abriu com ninguém sobre o que os médicos disseram para ele. Então ele resolveu falar com alguns nutricionistas, resolveu falar com alguns fisioterapeutas, se é assim que se diz o nome, pessoal que tratam do corpo, pessoal que tratam da nossa alimentação e saúde, para entender quais eram os níveis certos, qual era o nível de comida que ele poderia consumir, que poderia ser saudável para ele, e até que ponto ele não precisaria. Porque quando você tem muita gordura, você tem muito glicogênio aí reservado, muita energia reservada. Então, o teu corpo tem algumas reservas. Ele queria entender quais eram os limites, porque ele precisava tomar uma decisão muito urgente. Ele estava consciente pela primeira vez dos riscos que ele estava a correr. Ele começou a pensar na família, na esposa, nos filhos. Começou a pensar como é que seria a família sem ele. Quase 120 a 130 e tal quilos que ele tinha. Ele estava a pensar como é que seria a família dele sem ele, porque os dias dele estavam contados, mano. Ele resolveu tomar uma decisão radical. Ele gostava muito de doces, de chocolates, de bolos. Os últimos dias, você poderia ver ele no YouTube assistir vídeos de bolos de chocolates, tipo a barrarem chocolate, a barrarem fruta com creme, esse chocolate, ele ficava a assistir aquilo. Era como se ele quisesse apenas respirar aquela coisa, tá vendo? Já que ele sabia que já não poderia comer aquilo, ele só queria respirar aquela coisa. Dali em diante, o mano tomou uma decisão muito radical. Ele cortou parte de certas alimentações que ele tinha. Cortou o pequeno almoço. Cortou os lanches. Cortou o lanche da tarde. E ele ficou, apenas com duas refeições. Uma das refeições que havia deixado, na verdade não era refeição, na verdade era como se fosse alguma coisinha apenas para ele colocar no seu organismo. Às vezes era apenas uma fruta, às vezes era apenas um leite, às vezes era apenas uma coisinha assim que ele colocava na manhã, por volta das 10 horas. E depois ele tinha a refeição equilibrada às 18 horas. Tirando isso, mano, esse mano treinava insanamente, mas treinava duro, mano. O mano, quando nós entrávamos no ginásio, eu fazia corrida, fazia esteira, mais de 30 minutos. Dê-me só guardar. Quando estava no ginásio, desculpa aí, só me sentia atacado. Aqui. Quando entrávamos no ginásio, o mano poderia fazer 10, 5 minutos na esteira. Quando começou essa mudança de consciência dele, estava a fazer 30, 45 minutos na esteira. Ele entrava naquela esteira, ele fazia 1 hora e ele ainda tinha energia, ele ainda tinha vontade de continuar. 1 hora, tinha vezes que eu deixava ele no ginásio, ia fazer outras coisas, passava pelo ginásio, o mano ainda estava a treinar, mano. Ele ainda estava a treinar. True story. Isso não é uma invenção, não é para motivar, não é para inspirar, não é nada. É só fatos reais. 3 meses depois,
ele começou a pesar menos do que nós todos juntos. 3 meses depois, ele tinha menos nível de gordura do que nós todos juntos. 3 meses depois, mano, nós estamos a olhar para um mano que era gordo, que nós o chamávamos de gordo, e estávamos a olhar para ele, que ele estava a começar a montar six-pack. Até hoje, quando a gente olha ele, agora que passa esse tempo todo, mano, é um dos manos mais fit, com menos nível de gordura, com a massa muscular equilibrada, com six-pack. Nós estamos a falar de alguém que o pescoço já estava dobrado, quando ele mexia um pouco, você sentia tipo, tinha pneus no pescoço. Estamos a falar de alguém que estava cheia de gordura no corpo e em 3 meses ser uma das pessoas mais fit em nossa volta. Foi intensidade em treino. Nós conseguimos notar as mudanças nele no primeiro mês que ele começou a ajustar a sua alimentação, no primeiro mês que ele começou a reduzir a comida, no primeiro mês que ele começou a treinar sério, no primeiro mês que ele sabia quais eram os limites, até onde eu posso ir, até onde não posso ir, até onde é saudável, até onde não é saudável. Quando ele descobriu que ele não precisava de comer tanto, porque o corpo dele precisava apenas, no mínimo, uma refeição ajustada com tudo que precisava, e ele agora era muito consciente sobre a sua alimentação. Você via que o prato dele, ele é o prato dele quando você ia almoçar com ele, ou às vezes calhavas num jantar com ele. Você via que o prato dele era tudo bem selecionado. Ele tinha um bife, ele tinha verduras ali, até parecia um Masterchef. Tinha um bife, tinha verduras assim, tinha um tomatezinho. Às vezes colocava um arroz, às vezes ele eliminava o tal arroz. Ele apenas deixava o bife, deixava a salada e pegava uma água com limão e o mano estava aí a comer. E você ficava a observar o nível de disciplina que ele estava aplicando nele mesmo. E você sabia onde ele estava a ir, estava muito claro onde ele vai. Porque ele sabia que se não perdesse peso, as chances de apanhar um AVC eram muito altas. Ele sabia que se não perdesse peso, ele poderia morrer, poderia deixar a sua família. Ele sabia que se não perdesse peso, ele não estaria saudável para estar com as pessoas que ele gosta. O nível de consciência que ele teve, o perigo eminente que estava em sua volta, fez ele entender que precisava tomar uma mudança radical. 3 meses, o corpo do mano mudou completamente. 3 meses mudou a mente dele, 3 meses mudou o resultado, a forma como se relaciona, e virou uma inspiração para as pessoas em sua volta. Virou uma inspiração, mano. Vocês olhavam para ele e falavam, calma, mas é possível perder peso. Ele agora pesa menos do que eu. Acho que agora deve estar nos 80 e pouco, quase 90 quilos. Ele agora pesa muito menos do que eu. Ele está em 70 e pouco, 75, 76. Mas você tem que ver o antes e o depois dele. E a pergunta que fica no ar é, o que é que está no meio entre o antes e o depois? É apenas consciência. Eu quero que você entenda o seguinte, quando nós começamos a montar o plano, quando nós começamos a conversar sobre a conversa dos 90 dias, quando nós começamos a falar em 90 dias, você tem que ter essa mudança, essa transformação. Eu quero que você tenha o nível de consciência necessário para entender que os resultados que você não tem, isso é true fact, isso é true story. Os resultados que você não tem é o resultado da falta de dedicação que você não tem. Não procura alguma coisa para julgar, esquece porque tem que ter networking, esquece esses negócios que você fala, porque não, aqui em Angola é networking, aqui em Angola é whatever. Mano, esquece tudo isso, se é network que você acha, se é contato que você acha, se é ser conhecido, esquece isso, mano. É a falta de dedicação que você não tem. Então uma pessoa que fala, não, Angola tem que ter network, você fala, mas tudo bem. Vamos pela teoria que tem que ter network em Angola. Me fala quantos contatos você fechou hoje. Quantos locais você foi hoje? Quantas ligações você fez hoje?
Quantas pessoas novas você conheceu? Quantos lugares novos você conheceu só hoje? Não conheceu nada. O mano está na casa dele, no Facebook dele, no Instagram dele, ou faz aquela rotina dele normal, né? Ir para o trabalho, padaria, casa, e nesse percurso ele não altera nada, mano. Então o que você quer ver de novo? O que você quer que aconteça na tua estrutura? Você não tem nada novo aqui. Você nem está lendo um livro novo por dia, você nem está ouvindo um audiobook, você nem está caminhando na calçada a correr, porque às vezes até ao caminhar na calçada tu podes conhecer pessoas. Você não está em locais novos, você não está a inserir nada novo. Os teus programas televisivos e nas mídias sociais são as mesmas. Segue as mesmas pessoas, assiste os mesmos vídeos no YouTube, vai no mesmo sítio, volta no mesmo sítio, anda com as mesmas pessoas. Mano, o que acontece ao que de extraordinário na tua vida? Te dá uma tarefa, você não cumpre. Você diz que quer isso, mas quando te falam tem que fazer isso, você não quer fazer. Você tem preguiça, você tem justificativa, você tem motivos, você tem razões. Você tem sempre uma coisa para explicar porque que não fez alguma coisa. Então, quando você tem esse nível de consciência de que uma coisa externa tem que acontecer para o interno se adaptar, quando você deixa que tem que ser esse motivo para ter o resultado, o mais claro possível aqui é que você não vai ter o resultado porque o externo não vai se movimentar de acordo com a sua vontade. Você precisa começar do dentro, de ter uma razão bem plausível, bem palpável, e dizer assim: eu quero esse resultado na minha vida e ponto. Eu quero esse resultado na minha vida. E eu vou fazer o que é necessário para ter esse resultado e ponto, mano. Seja lá quem te vê na frente, seja lá quem te vê ao lado, seja lá quem eu tenho que conectar, eu vou conectar. Você tem que entrar para um estado de desespero, porque o tempo é muito curto, porque a questão da aquisição, veja uma coisa interessante. Isso é um jogo que você precisa entender o mais rápido possível, porque você vai morrer, vai deixar isso. Na verdade, isso tudo é a ilusão que nós temos de querer ter posses, de ter aquilo, alcançar coisas. Em parte falamos sim, vai reduzir o sofrimento, mas no final de tudo é aquilo que Salomão falou. Isso é uma ilusão. Então, se você sabe que isso é uma ilusão, de você ter a tal posse, de ter o tal carro, a tal casa, e é um jogo, e você não tem muito tempo para alcançar essas coisas, mano, você tem que entrar no jogo o mais rápido possível, porque daqui a pouco você morre, ou daqui a pouco você está velho, e você não vai desfrutar tanto assim essas coisas que você quer. Então, tenha consciência, isso é um jogo. Você está num jogo, você tem que entender, está num jogo da aquisição, está num jogo de viver. E entre esse jogo que nós fizemos, porque você tem que se perguntar assim: tudo bem, todo mundo hoje fala, se você vê alguém se separa, tudo que pensa é que quer ter dinheiro, né? Se separou, não, agora eu vou melhorar minha vida, agora eu vou ter mais dinheiro, agora eu vou ter aquisição. Quer dizer, enquanto estava no relacionamento bem bom, não pensava em equilibrar a finança, não pensava em abrir negócio, não pensava em fazer nada. O relacionamento acabou, agora quer ser rica, agora quer ser rico, agora quer dar na cara. Tem que estar claro que isso é um jogo, mano. Então, entra aqui comigo, vem aqui comigo. Isso é um jogo de aquisição, porque vai ter uma idade que tudo que nós dizemos em conversas, porque eu tenho que ter o carro, a casa, a viagem, whatever, elas vão deixar de ter tanto interesse assim, de fazer tanto sentido. Então, existe uma idade específica, compreendida aqui entre abaixo dos 50 anos, que tudo isso faz sentido. Existe uma idade que tudo isso faz sentido. De 50 para cima tem coisas que deixam de fazer muito sentido. Então, tu estás num jogo de aquisição, estás nesse jogo de aquisição, olha para o frame, olha para o frame, esse é o frame do jogo de aquisição, porque dali em diante, as tuas preocupações são os teus netos, dali em diante, as tuas preocupações é mais a respirar agora ar puro, dali em diante a tua preocupação agora é descanso, é relaxar, é começar a falar nos jovens, vai com calma, a vida tem... Aí você quer ter calma, aí você quer entender, quer ter menos intensidade, quer respeitar o processo, porque você teve experiência, viveu, entendeu que daqui em frente, se eu não tiver paz, eu morro cedo e os meus netos nem me veem. Os meus netos nem brincam comigo. Então, dali para frente, a consciência é outra. Mas antes disso, nós estamos num jogo de aquisição. Então, o que tem que estar na tua mente é que isso é um jogo. Isso é um jogo de aquisição. É só isso que você tem que entender. Isso é um jogo de aquisição. Tudo bem, melhores condições, mano. Isso é jogo de aquisição. Isso é um ego pessoal. Eu quero
ter isso, eu quero alcançar isso. Porque essas coisas, no final das contas, elas não vão te fazer mais feliz. Mas só que ela é bom para você, para sentir vivo, para sentir que participaste, para deixar um legado, para deixar uma história, para que as pessoas olhem para ti e falem assim, o fulano me inspira, o fulano me muda, o fulano realmente transformou a minha vida. Porque tu queres chegar numa idade em que tu consegues olhar para pessoas que poderiam destruir a vida e você ser um elemento comunicador e transformador da vida dessas pessoas. Então tu tens que jogar a sério. Tu tens que ter consciência em um jogo. Tens que respeitar o teu corpo, respeitar a tua mente, respeitar o teu espírito. Tens que respeitar estes 3 elementos. O meu corpo preciso treinar e vamos falar sobre isso no grupo, porque ainda não vi todo mundo a dizer que tipo de exercícios podem fazer. Vamos voltar no grupo para nós ver quais são os exercícios físicos que você vai a fazer ou vai fazer, porque nem todo mundo está a mandar. Tem pessoas que ainda estão muito leviano, ainda está muito leviano, não sei lá o quê. Vamos ter a nossa conversa no sábado, pessoalmente. Vou trazer palmatória, porque alguns ainda estão muito levianos, estão muito à vontade, estão muito tranquilos da vida, está tudo a correr bem, mano. Tenha consciência que você está num jogo de aquisição. E o jogo de aquisição tem tempo. Até certas idades as empresas já não te querem, a não ser que você é muito bom e você vem como advisor, como consultor, como whatever. Até certa idade as empresas não te querem. Até certa idade tudo que você tem é só empreender. Se você não empreender, mano, naquela idade, mano, ninguém vai te empregar e as chances são que você não vai ter o que você precisa. Então, antes dessa idade, mano, para garantir uma boa velhice, para garantir uma boa estabilidade, antes dessa idade, o questionamento tem que ser: o que você está fazendo com a tua vida? Porque você se entende muito. Eu acho incrível como as pessoas se entendem muito. Elas se entendem tão bem. Quando você pergunta assim, mano, olha, tínhamos que correr ontem. Não correste por quê? Ele fala, tipo, tava com uma dor de cabeça. Você olha para ele e depois? Estava me doendo muito a cabeça. Aí você pergunta, mano, olha, temos que ir treinar. Não treinamos porque ele fala, estava mal disposto. Não estava me sentindo bem. Estava aqui com uma dor e aqui. Ele se entende. As pessoas pensam que você treina quando está bem disposto. A pessoa pensa que quando tem dor de cabeça não pode fazer caminhada, não pode treinar. Quer dizer, ele sente que qualquer dor no corpo dele, qualquer estresse, tudo que lhe aconteceu na vida dele, ele trava já tudo. Ele trava. Imagina se o teu inconsciente fosse tão irresponsável quanto o teu consciente. Imagina se o teu inconsciente falasse assim, hoje, sabe, ele comeu à toa. Eu não vou... O teu inconsciente a falar com o teu corpo. Ele comeu à toa hoje. Hoje eu não vou regular a temperatura do corpo, porque estou sem vontade, sabe, de regular a temperatura desse corpo. Hoje não vou bater o coração, hoje vou alterar a frequência do coração e vou deixar que o consciente lá controla o batimento do coração, porque sei lá, hoje não estou bem, ele não deveria comer, e se ele comeu isso? Imagina o teu consciente tomar essa decisão. Sei lá, não vou ajustar a temperatura do corpo dele. Aqui está mais frio, mas vou deixar assim. Também não vou aquecer nada no corpo. Vou deixar assim, ele que congela aqui. Porque não estou no muda, sabe? Estou com algumas dores que ele mesmo causou. Imagina o teu inconsciente a não fazer o que tem que ser feito por causa do que está a sentir. Ainda bem que Deus teve que separar a inteligência do nosso corpo, porque se tudo no nosso corpo dependesse do que nós estamos a pensar e a sentir, mano, nós estaríamos mortos. Nós estaríamos no chão, deitado, acordou, o inconsciente desliga e você pum. Embora que, em alguns casos, o inconsciente de algumas pessoas desiste cedo e acordou, você vai lá acordar, ele já não acorda aquele dia. Se cansaram dele. Tenha consciência que não vai acontecer se você não entrar com tudo. Tenha consciência, não vai acontecer se não entrar com tudo. Não vai, mano. Não vai acontecer. Eu quero que, se você sabe que tem coisas pendentes, vai fazer já os teus pendentes no grupo. Se você não está participando em coisas, eu quero que você participe. Você já faltou no jejum de segunda-feira da semana passada. Essa semana, se dá jejum sozinho, você mesmo, a partir de hoje, agora, decide hoje mesmo assim, já entro. Mas você não precisa pensar muito. As pessoas levam muito tempo para decidir, sabe?
Eles querem se lembrar que estão a decidir, mano. Toma a porra da decisão e avança. Aguenta as consequências lá na frente. As pessoas têm que se preparar muito para tomar uma decisão. Ficar pensando, bué, tipo, vou ter que decidir, vou ter que ter o calção rosa para tomar decisão, com a t-shirt branca, com o calçado preto. Depois vou decidir. Essas querem pensar muito para decidir. As minhas decisões são muito espontâneas. Se eu decidir agora, é assim, mano. Se meu corpo se vira, as pessoas em minha volta que se viram. Se eu decidir que vai ser assim, eu tenho que avançar nessa decisão. O restante que se adapte. Porque se você cair agora doente, tudo vai ter que se adaptar ao teu estado, não? Você não vai conseguir sair, não vai conseguir fazer nada. Mano, você entrou para um estado, então tudo vai ter que se rearranjar para funcionar naquele estado, até você recuperar. Isso tem que ser o nível de consciência que você tem que ter quando você quer avançar numa coisa. Eu quero alcançar isso assim, em 90 dias eu quero parar de procrastinar, em 90 dias eu quero fazer isso. Mano, entra com tudo. Você não acredita nisso, mas entra só com tudo. Faz as tarefas, escreve, tem que escrever, faz exercício. Por isso, o teu colega liga, pergunta. Mano, entra pro espírito, se força. Não existe uma estrutura tão arquitetada, mano. É você se forçar o tempo todo a ser uma coisa. Mano, se força, o restante, que foda-se. Força-se a ser aquele e ponto final. Quando você assustar, o teu corpo entra para essa nova estrutura. O corpo tem que entrar, mano. O corpo é adaptável àquilo que você quer aqui. Se você entrar para uma estrutura nova, eu vou vos contar isso no sábado. O que aconteceu no exercício que eu fui fazer com o Venâncio Vicente. Eu vou vos contar isso. Da Venâncio Vicente, estava com o pessoal aí da elite. Nós estávamos a fazer uma coisa. E eu não estava a acreditar como o meu corpo. O corpo, bottom line, ele se ajusta de acordo com o nível de consciência que você entra. Entenda o seguinte, o corpo ajusta-se de acordo com o nível de consciência que você entra. Não toma muito tempo para decidir. Decida agora e força o corpo, força a estrutura, força o ambiente a colaborar com o que você está fazendo e ponto. E ponto. Mas são 6 horas, nossa live termina por aqui. A gente vai terminar nossa conversa no grupo, já? Então, fomos.